Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 6 de julho de 2026, a lição 2 de hoje, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, ela tem como título Loucura para os que se perdem. E a lição, o título da lição de hoje, ela foi tirada aqui das Sagradas Escrituras, de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23, que nos diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós não somos obrigados, sabe, meus amigos, a entender de tudo, na vida. Mas nós devemos procurar entender de muitas coisas, de como as coisas relacionadas a Deus, as coisas espirituais, para nós entendermos realmente esse grande conflito cósmico que existe entre o bem e o mal no mundo, mas que nós precisamos entender essa palavra. Principalmente um Deus que criou o universo, criou todas as coisas. É complicado quando uma pessoa assim detesta, por exemplo, física, química, E também muitos detestam as coisas espirituais de Deus também. E assim, para compreender alguns fenômenos que ocorrem no mundo, que existem assim na natureza, e principalmente as coisas sobrenaturais de Deus, é preciso estudar e conhecer isto. Agora, se vocês levantam a barreira já de imediato e não quer saber, nunca e jamais você vai entender e nunca você vai ter a fé no Senhor. E quando a pessoa não quer saber sobre esses fenômenos de Deus, acham-se tornando tudo isto assim como uma loucura para elas, porque elas não conhecem, elas não têm entendimento para isso. Pelo fato de não querer saber, e passa a não entender. Porém, a sabedoria vem para aqueles que procuram estudar a Bíblia, por exemplo, porque Deus, através do seu Santo Espírito, passa a explicar, passa a entender, porque Deus vê no coração delas e lê o coração. E na lição de hoje, ali em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21, 23, 25 e 27, aqui apresenta algumas referências sobre a loucura que Paulo menciona aqui, que nos ajudam a entender o que é realmente a mensagem da cruz. E nesse texto, Paulo confronta a falácia da sabedoria humana, principalmente ali das pessoas de Corinto, intelectuais, pessoas com alto estudo assim, de faculdades, e ali, mas que também eles tinham um orgulho intelectual da época. Era aquele nacionalismo e racionalismo grego e o legalismo judaico que ajudavam tudo isto a levantar barreiras, onde a sabedoria humana ela é considerada por Paulo para compreender as verdades divinas. E a mensagem do Evangelho, o Cristo crucificado que Paulo pregava, parecia irracional, a loucura para aqueles gregos e judeus. Quando as pessoas não abrem o coração à voz do Espírito Santo, não abrem para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, a cruz parece uma insensatez tremenda e eles rejeitam a Deus justamente por isso. O termo grego
colocado aqui, né, em 1 Coríntios capítulo 1, traduzido assim como loucura, é moriá, palavra do grego moriá. E ele aparece, né, esse termo, 5 vezes no Novo Testamento, todos aqui no livro do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 21, 23, capítulo 2, versículo 14 e capítulo 3, versículo 19. E assim são palavras assim que elas compõem da mesma família, que ocorrem várias vezes no Novo Testamento, e metade dessas palavras elas estão nas cartas do apóstolo Paulo. Especialmente aqui nessa carta de 1 Coríntios, quando Paulo quis realmente fazer entender à igreja de Corinto o que estava acontecendo. A loucura que Paulo menciona aqui em 1 Coríntios 1, 18 e 23, não se refere apenas à falta de estrutura mental, né? ou à falta de intelecto, né? Diz respeito, sobretudo, ao comportamento e o pensamento moral distorcido que os gregos e gentios tinham. A ausência de discernimento, a ausência de sabedoria e até a rebelião contra Deus eles faziam. Isto explica plenamente porque Paulo falou tanto a respeito desse tema ao longo de sua carta. Pense na situação do apóstolo ali em Corinto. Ele chega a uma cidade, né, idólatra, uma cidade que cultuava deuses estranhos, né, mas que também tinha intelectuais. E era uma cidade orgulhosa por ter bastante sabedoria e sofisticação cultural, né? Eles se achavam maiores que todo mundo em termos de conhecimento. E Paulo chegou justamente nessa cidade para proclamar o evangelho. E nesse contexto, Paulo anunciou dentro do seu sermão, ele anunciou um judeu galileu chamado Jesus de Nazaré, que ele foi crucificado ali pelos romanos, mas as pessoas do mundo inteiro não aceitaram ele. Isso não era um conceito filosófico novo, não, de forma alguma, e profundo, que pudesse ser analisado por ferramentas filosóficas, né, por parte dos gregos, mas parecia assim insensatez, algo sem sentido, nada que um coríntio, né, uma pessoa ali de Corinto, inteligente e educado, pudesse levar a sério isso. E se a mensagem da cruz de Cristo soava como loucura para os pagãos, para muitos judeus a mensagem da cruz parecia ainda pior. O que um judeu imaginaria um Messias sendo executado ali na cidade de Roma? Como eles iriam imaginar isso? O Messias deveria derrotar os romanos, não ser crucificado por eles, e era que alguns seguidores de Jesus queriam, que Jesus fosse somente um general com força e poder que pudesse derrotar. E desde o início, Paulo enfrentou assim, uma forte resistência em Corinto, e ainda assim, apesar de tudo, assim, dos acontecimentos, muitos judeus e gentios creram no evangelho e se batizaram. O problema dos judeus e gentios, né, na época, é que eles não conheciam a verdade da salvação e não buscavam conhecer, não abriam seus corações para conhecer, né, para conhecer a vida eterna. Eles não queriam, eles não tinham conhecimento do Cristo crucificado, e para eles Cristo era utopia, era algo assim, sem sentido, né, da palavra. Eles confiavam mais em coisas materiais, na filosofia lógica e na ciência, do que acreditar num Cristo, né, que morreu da forma mais humilhante e que ainda poderia salvar
para eles que não conheciam a verdade, era sem sentido tudo isso. Eles não aceitavam Jesus como Salvador. E dentro desse livro de 1 Coríntios capítulo 1, existe uma leitura inicial do texto bíblico que nós podemos perceber facilmente o contraste que o apóstolo Paulo faz entre três grupos existentes na época. Os judeus, que pediam sinais, os gregos que buscavam só sabedoria e intelecto, e os que pregavam a Cristo crucificado. Eram esses três grupos. Mas desses três grupos nós podemos reduzir apenas a dois: aqueles que aceitavam a mensagem da cruz, os cristãos que acompanhavam Jesus todo o tempo, e os que rejeitavam fortemente a cruz do Calvário. Mas o problema maior é quando surge o gnosticismo, né? No meio assim da igreja primitiva, que ele estava influenciando coisas até dentro da igreja pelos filósofos da época, que eles pregavam que o caminho do gnosticismo é que levava as pessoas à salvação, que o principal problema do homem não era o pecado, é assim a falta de conhecimento e de cultura. Olha o que eles pregavam. E dessa forma não havia necessidade de um Salvador, de um Messias que atuasse na história. Que o Messias crucificado, que Paulo falava, é loucura para aqueles que através da sabedoria gnóstica os levaria a mais um abstrato, né? Um pseudo espiritual, que eles mesmos comentavam sobre isso. Conhecimento do conhecimento de Deus, eles não queriam saber. Com esses pensamentos não havia espaço nenhum para a cruz de Cristo. Os gregos supervalorizavam, os nomes dos seus pensadores da época, as proeminentes, e a mensagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23, descreve que a mensagem da cruz é como loucura para os gentios, que do grego significa como tolice, insensatez, algo sem sentido, ou seja, um embotamento mental, uma inferioridade na capacidade de discernimento. Esta que era realmente o significado dessa palavra. O conteúdo da pregação de Paulo em Corinto é loucura porque se trata de uma lógica contrária humana, a toda expectativa humana do poder, porque nós estamos falando de Deus, algo espiritual. O grande problema é que era justamente os gregos, eles tinham por um referencial os princípios centralizados no homem, né? Tratava-se de uma sociedade que via os valores no homem, ou seja, uma antropocêntrica. Com isto, Paulo apresenta dentro desse plano da salvação humana a única forma do ser humano ser livre da maldição do pecado, que através da cruz de Cristo é que obteria a salvação. É a expressão de sabedoria de Deus para salvar a humanidade. E acredite você, meu amigo e minha amiga, Jesus está voltando. O mesmo Jesus que eles rejeitaram lá atrás, que depois ele morreu, que ele ressuscitou, que apareceu para várias pessoas, para mulheres, para discípulos. Esse mesmo Jesus, ele está voltando pela sua segunda vez para fazer justiça como um juiz. Ele derramará o seu juízo sobre a humanidade, aqueles que não aceitarem. Que você possa analisar sobre isso. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É simples assim, está em João 14,6. É Jesus falando que ele esteve entre nós. Que a salvação é somente através dele, não existe outra forma. Que você pense nisto para que você possa ser salvo também. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.